Hoje a gente vai estudar o cálculo de ΔH usando lei de Hess. Bom, existem equações químicas que não ocorrem 100%. Portanto, em calorímetro, não dá para a gente determinar exatamente o valor dessa entalpia, o valor dessa energia. Existem reações que ocorrem em etapas. Ocorre uma etapa, depois outra, até obter o produto desejado. Para esse tipo de equação, Hess fez um estudo e observou que a entalpia dependia do estado inicial e do estado final. Portanto, ele concluiu que é possível calcular o ΔH de uma equação a partir de outras equações com ΔH conhecido. Então quando não é possível determinar experimentalmente a entalpia de uma reação, pode-se trabalhar com um conjunto de equação de ΔH conhecido, que serão rearranjadas matematicamente, para satisfazer os reagentes, os produtos e os coeficientes da equação problema, daquela equação que eu quero saber o valor do ΔH. Hess deu um tratamento matemático para as equações termoquímicas. Como assim, professora, deu um tratamento matemático? Você pode pegar as equações termoquímicas, você pode multiplicar, você pode dividir, você pode somar, você pode inverter a equação, assim como você faz com as equações matemáticas. Nas equações matemáticas, você inverte o sinal. Na equação matemática, você pode multiplicar, somar, dividir. A mesma coisa a gente vai fazer com as equações termoquímicas. Vejamos um exemplo aqui. Eu tenho aqui, 2 carbono grafite mais 2H2 formando C2H4. Eu quero saber o ΔH, dessa equação. Então, essa equação aqui, eu vou chamar de equação problema. Eu quero saber o ΔH dessa equação. Aí, foram dados 3 equações. 3 equações com ΔH conhecido, Então, eu vou trabalhar essas 3 equações de maneira que eu quero essa equação aqui. Bom, se você observar, eu quero 2 carbono grafite do lado do reagente. Aonde que tem carbono grafite? Aqui, Aqui eu tenho carbono grafite. Ele está do lado do reagente? Sim, ele está do lado do reagente. Só que eu quero 2 carbono grafite. Então, o que eu vou fazer com essa equação aqui? Eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por 2. Multiplicar por 2 ali, Depois, eu quero aqui, 2H2 gasoso, do lado do reagente. Aonde que eu tenho H2 gasoso? Aqui, na terceira equação, eu tenho H2 gasoso. Tá do lado do reagente? Tá. Só que eu quero 2, e aqui só tem 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar ela todinha por 2. Depois, eu quero C2H4 do lado do produto, de lá da seta. E aonde que eu tenho C2H4? Eu tenho C2H4 aqui, Só que o C2H4 está do lado do reagente. Eu quero ele do lado do produto. Então, o que eu vou fazer com essa primeira equação? Eu vou inverter. Eu vou anotar aqui, Inverter, Inverter aqui, Então, eu vou inverter a primeira equação. Eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Eu vou multiplicar a terceira equação por 2. E vou somar as 3 equações. Então, vamos fazer isso? Bora lá fazendo isso? Então, invertendo aqui, O que era aqui produto vai ser o quê? Reagente. Então, copiando aqui, essa primeira equação aqui, 2CO2 gasoso mais 2H2O gasoso. Agora, o que é reagente vai ser o quê? Produto. Eu estou invertendo, Então, C2H4 gasoso mais 3O2 gasoso. ΔH.
O ΔH aqui é negativo. Como eu inverti a equação, o ΔH agora vai ser o quê? Positivo aqui, ó, positivo. Ele era negativo, vai ser positivo, porque eu inverti a equação. 1409,5 kJ. Bom, a segunda equação eu só vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então, vai ficar 2 carbono grafite mais 2O2 gasoso, tá? E aqui vai ficar 2 CO2 gasoso. ΔH, eu vou manter o sinal, então negativo é negativo, 393,3 vezes 2. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 786,6 kJ, tá? Bom, a terceira equação eu também vou multiplicar por 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, meio vezes 2 dá 1 inteiro, né? Opa, então vamos lá. Vai dar 1 inteiro aqui, ó, 1 inteiro, tá? É 2H2O líquido, tá? Então, vamos lá, continuando. ΔH vai ser igual, sinal negativo, porque eu estou mantendo, né? Eu estou mantendo um sinal negativo. 285,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. 2, 2, 4 e 1, 5. Deu 571. 571 kJ. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar, eu vou aqui, ó, somar essas três equações aqui. Lembrando que, igual na matemática, essa seta aqui é como se fosse um sinal de igual. Se eu tiver 2x de um lado da igualdade, 2x de lado da igualdade, eu posso cortar. A mesma coisa nas equações termoquímicas. Então, vamos lá, ó. Se você observar aqui, eu tenho 2 CO2 aqui do lado do reagente, 2 CO2 aqui do lado do produto. Então, 2 CO2 aqui, com 2 CO2 de lá. Eu tenho 2H2O aqui do lado do reagente, 2H2O aqui do lado do produto. Se você somar aqui, ó, eu tenho 2O2 aqui, mais 1O2 aqui. 2O2 com 1O2 dá 3O2. 3O2 antes da seta com 3O2 depois da seta. Esse mais esse com esse aqui, ó. Então, se você observar, o que sobrou aqui? Ó, sobrou aqui os 2 carbono grafite mais 2H2 gasoso. De lá da seta, o que sobrou? C2H4 gasoso. Se você observar, a equação que a gente obteve aqui é exatamente a equação problema. E o ΔH? Também você vai somar os ΔH aqui, ó. Negativo, negativo, soma os dois, não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, 786,6 com 571. Somando aqui vai dar 6, 7, aqui vai dar 8 e 7, vai dar 15, vai 1, 13. 1.357. Então, vai dar aqui, ó, 1.409,5 menos 1.357,6, tá? Aqui, ó, 6 para 15 vai dar o quê? 9. 7 para 8 vai dar o quê? 1. 5 para 10, 5. 3 menos 3, nada. Deu 51,9. Como o maior é positivo, então vai dar mais 51,9 kJ. Então, qual que é o ΔH dessa equação problema? Mais 51,9 kJ, tá? Ok? Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Como eu falei para vocês, é importante, porque essa questão aqui, ela caiu no Enem 2019 agora.
Tá, vamos à leitura do texto, tá? Do exercício. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Aí, ele te deu a equação de combustão da glicose e a equação de combustão do ácido lático. Igual ele falou aqui, ó, as equações termoquímicas para a combustão da glicose e para a combustão do ácido lático está dada aqui. Não deu a equação problema, mas pelo texto dá para a gente achar essa equação problema. O que está falando aqui no texto? Ó? Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de O2. A glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Ou seja, a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, quem é a glicose? A primeira equação não foi a combustão da glicose? Então, a glicose é essa aqui, ó, C6H12O6. Essa aqui é a glicose. Essa é a glicose. Então, a combustão da glicose é do ácido lático. Então, a segunda equação é a combustão do ácido lático. Então, quem é o ácido lático? Só pode ser esse aqui, ó. Esse aqui é o ácido lático, tá? Então, qual que vai ser a equação problema? Então, eu tenho aqui, ó, C6H12O6 sólida, sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático, que é o CH3, CHOH, COOH. Então, essa aqui vai ser a minha equação problema. Ela não foi dada, porém, dá para a gente interpretar ela no texto. Bom, eu quero o C2H12O6 do lado do reagente. Aqui ela está do lado do reagente. Então, o que eu vou fazer com essa primeira equação? Eu vou manter essa primeira equação. Ó. Eu vou manter a equação. O que eu quero do lado do produto? Eu quero o ácido lático. O ácido lático está do lado do reagente. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou inverter essa equação. Só que eu quero 2 moléculas do ácido lático. Então, além de inverter, eu vou multiplicar por 2. Tá? Então, novamente, o que eu quero? A glicose do lado do reagente, aqui ela está do lado do reagente. Então, eu vou manter a equação. Eu quero o ácido lático do lado do produto, e aqui está do lado do reagente. Então, eu vou inverter a equação. Só que eu quero 2 moléculas, aqui eu só tenho uma. Então, eu vou inverter a equação e multiplicar por 2. Então, vamos copiar toda a equação novamente aqui, ó. Então, copiando a equação novamente, ó. C6H12O6 sólida, de lá da seta, tá? De lá da nossa seta aqui, ó. Tá? 6, aqui tem mais O2 aqui. Opa, então aqui, ó. C6H12O6 mais 6O2 mais 6O2 gasoso, de lá da nossa seta, 6CO2 gasoso mais 6H2O líquido, ΔH menos 2.800 kJ. Bom, agora a outra equação eu vou inverter. O que é produto vai ser reagente. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 multiplicar por 2. Então, vai ser 3CO2. Multiplico por 2, 6CO2. Mais
3H2O, eu multiplico por 2, 6H2O. Agora, de lá dá certo. Aqui, ó, eu vou multiplicar por 2, então vai ser 2 vezes CH3, CHOH, COOH, sólido, mais 6O2. 6O2 gasoso. 6O2 gasoso. O ΔH aqui é negativo e aqui vai ficar o quê? Positivo. O ΔH aqui vai ficar positivo. Aí é 1344, que multiplicando por 2 dá 2,680 e, ó, 2, um pouquinho, ó, 2,688 quilojoule. Um pouquinho embaixo, porque ficou apertadinho ali. Bom, agora vamos lá, somando aqui agora. Lembrando que você pode cancelar o que está de cá com o que está de lá. Então aqui, ó, você tem 6H2O líquido. De lá, 6H2O líquido. De cá você tem 6O2 aqui, ó. 6O2 aqui. Então de cá você vai ter aqui, ó, 6O2 aqui. 6CO2 de cá, 6CO2 de lá, ó. Então aqui, ó, 6CO2, 6CO2. 6H2O com 6H2O. 6O2 com 6O2. O que que sobrou? O que que sobrou aqui? C6H12, O6 sólido. Só sobrou isso aqui. Do lado de lá, o que que sobrou? 2, CH3, CHOH, COOH. E o ΔH? Subtrai e dá o sinal do maior. Menos 2.800 mais 688. Então, vai dar o negativo. Menos 112 kJ. Como o sinal deu negativo, isso quer dizer que libera. Libera. Então, quer dizer que na combustão da glicose, formando o ácido lático, libera 112 kJ de energia. Isso daria a alternativa letra A, da prova do Enem. Ok?